Olá, está no ar mais um Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. O Administração em Debate de hoje terá a estreia do quadro Memória da Administração, além de mais duas reportagens com importantes nomes da profissão. Veja agora. Como a área de recursos humanos chega ao século XXI, é o tema do Palavra do Presidente de hoje. No Memória da Administração, conversamos com o administrador Abílio Tomás de Freitas, que fala sobre momentos importantes da sua carreira. No último bloco, o economista Mauro Osório é o convidado do CRA Entrevista e fala sobre planejamento urbano. No Palavra do Presidente de hoje, o administrador Wagner Siqueira fala sobre os desafios da área de recursos humanos no século XXI, suas conquistas e seu relacionamento com o indivíduo e com as organizações. Confira. E a gente se vincula logo ao respeito ao cliente. Responsabilidade social significa, na empresa, respeito ao cliente. Aí eu fui procurar respeito ao cliente na Bíblia. Não achei. Já viram? Não tem. Aí fui procurar respeito ao cliente na Torá, que é a Bíblia dos judeus, né? Também não achei. Aí fui procurar no Corão, que é a Bíblia dos islâmicos. É isso? Também não achei. Aí fui nos livros clássicos de filosofia. Também não tem. Olha que engraçado. Eu encontrei em todos eles não o respeito ao cliente, mas o respeito ao próximo. Todos eles têm o respeito ao próximo. Alguém inteligente aqui vai dizer, poxa, Wagner, é óbvio. Quem tem respeito ao cliente tem respeito ao próximo, porque o próximo é um cliente. Isso mesmo, nem sempre. Por que nem sempre? Às vezes, muitas vezes não é, porque esse é um cliente muito especial. Ó. Esse é um cliente que pode pagar. Esse é um cliente que vale uma grana. Esse é um cliente como o call center toca, a gente sabe no call center se ele é VIP ou se ele não é VIP, se ele tem capacidade de compra ou se ele não tem capacidade de compra, e nós começamos a tratá-lo diferenciadamente. Né? Então, veja que situação, que circunstância que nós estamos falando, que respeito ao cliente é esse. Aí eu fui ver também, se fala muito em ética empresarial, e nós vamos tratar isso durante o curso, muito tempo, sobre a questão de respeito ao cliente. Alguém já disse assim, o cliente é pior do que Deus, porque Deus perdoa e o cliente não perdoa. Né? Mas veja bem, e a gente precisa fidelizar o cliente. Não, precisa encantar o cliente, não é assim que se fala? Né? Ou a gente, ao dizer que estamos encantando o cliente, nós, em verdade, estamos colonizando o cliente. Clima organizacional, portanto, busca de motivação para toda a organização, é preciso ver isso, entendendo que precisa se respeitar a diferença de cada um individualmente. O grau de dispersão de valores que as pessoas adotam num determinado ciclo histórico tem efeitos decisivos na forma como se comportam. Quanto menor a dispersão, mais estreitos são os limites de comportamento. Quanto maior a dispersão, mais amplos são os limites de variação de comportamento. O que as empresas fazem agora nos processos de recrutamento e seleção em função disso? Está ampliando a dispersão de valores. Portanto, se amplia os comportamentos. O pessoal da década de 29 se comportava muito igual. Todo mundo fumava junto. Agora, tem gente que fuma, tem gente que nunca botou um cigarro na boca. Tem gente que fuma até um baseado.
Não é isso? Os movimentos, as pessoas são muito mais diferenciadas. Elas se tribalizaram, elas se organizam em patotas, em grupos, dentro da mesma família. Não é isso? Não é assim? Um é muito religioso e o outro não quer nem saber. O outro está nem aí, o outro só cuida de esporte. Cada um tem um interesse diferenciado. Isso vai gerando próximo. Isso vai vendo os 3 ciclos de plenitude da família. Família, trabalho e comunidade. E cada vez mais a organização começa a buscar aqueles que têm o foco maior no trabalho, para substituir a família e a comunidade. E as seleções de pessoal, recursos humanos, acabam se fazendo em torno disso. Próximo. Você não consegue um emprego e pensa que simplesmente, porque antigamente se pedia o retratinho para ver aspas, se a pessoa era bem apessoada. Às vezes, agora, o que se pede é um pedaço de fio de cabelo para fazer um exame de DNA. Você não consegue um emprego, vai na entrevista e reflete... Eu fico me lembrando isso. Eu queria ser, professor... Quando estava terminando o ginásio lá no Pedro II, eu fiz prova para ser piloto da aeronáutica. Aí o camarada, fiz a prova, passei, fiz exame médico, e fui, a última era uma entrevista com um psicólogo, um major. A melhor coisa que ele me fez é que ele me reprovou. Mas ele me fez uma pergunta assim: se você não fosse piloto da aeronáutica, o que você gostaria? Eu falei assim: olha, eu não sei se professor de matemática ou professor de história, eu ainda estou pensando. Ele me reprovou e fez muito bem, eu fico vendo isso, né, naquela época. Mas hoje, sabe como é que a gente se reprova numa coisa de seleção? O camarada quer saber a sua disposição, se você tem o perfil da empresa. Perfil. Como é que é o perfil da empresa? Está disposto a fazer isso, a fazer aquilo? Se ele percebe que você tem um valor muito grande, que não é de tribo, qual é a tribo que você pertence? Porque se a empresa não trouxer pessoas homogêneas para a sua realidade, ela vai trazer pessoas tão diferenciadas que ela tem dificuldade de gerir. Antigamente as pessoas já eram semelhantes, hoje elas são muito diferentes, então eles têm que selecionar quadros semelhantes. A gente nem está preocupado naquilo que ele sabe. Né? A gente não fala que tem que ter o perfil, atitude, psicológico. O que a gente está... A entrevista cada vez não é mais assim? Para ver se a pessoa tem a perspectiva daquilo de se doar à empresa. Se ele tem ganância, se ele tem vontade, se ele tem desejo. Quando você começa a fazer esse tipo de seleção, quando você começa a fazer esse tipo de quadro, você está chamando semelhante. Quando você está chamando semelhante, você está formando seitas de pessoas afins. E as organizações vão se constituindo assim. A seleção se dá assim. Não busca a diversidade, ela busca a semelhança. A outra coisa é a substituição do ser versus fazer. Substituição indevida, né, do que eu sou pelo que eu faço. O Sartre popularizou muito o existencialismo. Ser ou ter, né? Os pastores, os padres, os pais de santo gostam de falar isso nos seus cultos, nas suas ações ou nas suas missas, né? Você é o que você é, não o que você tem. Ser versus ter. Hoje, as organizações não são mais assim. É ser versus fazer. O que a organização está preocupada é o que você faz. Por exemplo, quando você apresenta uma pessoa, você não apresenta, eis aqui o Cássio. Não, você apresenta, olha aqui o Cássio Barreto, chefe do serviço de web design lá do Conselho de Comunicação. Não é assim que a gente fala? A gente está sempre à função, tá certo? Senão ele não é o Cássio. Ele não é o Cássio, ele é o chefe do web design do Conselho. Isso é uma deformação do fazer. Cada vez mais as pessoas se apresentam pelo cartão de visitas. Então, muito mais do que o ser versus passa a ser o fazer.
Você já conhece a Casa do Administrador? Registros profissionais, segunda via de carteira e espaço para cursos e palestras. Venha nos visitar. Nós estamos na Rua do Imperador, número 288, Sala 1012, Centro. Após décadas como administrador, Abílio Tomás de Freitas tem muitas histórias para contar sobre como fazer e crescer na profissão. Ele fala sobre algumas delas agora, no novo quadro Memória da Administração. Eu estou sendo convidado para falar um pouco sobre a minha vida profissional, como eu comecei e também algumas coisas boas, que só aconteceram coisas boas durante toda essa vida profissional. Eu comecei numa multinacional, onde fiquei 39 anos. Foi a General Electric do Brasil, uma empresa que me ofereceu todos os recursos para crescer. Comecei com datilógrafo e não foi fácil, porque há uma competição muito grande, as empresas, era uma empresa americana, que exigia bastante dos seus empregados, e principalmente no que se refere a crescimento. E havia uma lei, que era a lei de estabilidade, que você, para completar 10 anos numa empresa dessas, era difícil. Então, eles exigiam que você crescesse, porque a empresa só cresce quando os empregados também crescem. Eu me dediquei muito à área de recursos humanos. Eu comecei numa pagadoria e depois passei para o setor de seleção de pessoal e comecei a fazer cursos, não só internos, como os cursos que eu podia fazer fora, que a empresa pagava. Recebíamos um treinamento intensivo e nós, o empregado dentro de um contexto de alto nível, crescia, você aprendia, você assimilava coisas que as outras empresas menores não tinham. Mas todas as outras empresas grandes, que eram muitas, o Rio de Janeiro tinha ótimas empresas, muitas fábricas. Hoje a gente não vê grandes fábricas aqui. E o que ocorreu foi que nós começamos a ter uma participação, porque a participação fora da empresa era muito intensa, e nós passamos a ter necessidade de formar grupos. Por exemplo, um grupo de benefícios, porque havia necessidade das pessoas, das empresas, copiarem um pouco o que as empresas maiores faziam, porque senão elas perdiam mão de obra. Havia escassez de mão de obra, a mão de obra era treinada, a nossa mão de obra tinha uma participação muito grande do Senai, através de convênios e tudo. Então, nós realmente éramos privilegiados, porque tínhamos a informação. Formamos um grupo de salários, do qual eu sou um dos fundadores, que hoje é o Grupo ISA, que tem 50 anos de vida esse grupo. Nós tínhamos dificuldade de recrutar pessoas, então nós formamos um grupo, que era o Centro de Recrutamento e Seleção, que é o CEIRES, existe até hoje. Aí formamos grupos e tudo isso nos tornou conhecidos. Aí o grupo, por exemplo, o grupo de pesquisa salarial era conhecido, e a empresa fazia questão da participação nesse grupo, porque nós passamos a obter informações de salários, informações confidenciais, que até então ninguém gostava de dar, mas o grupo era muito composto de dirigentes das empresas. Isso nos deu uma credibilidade, e as empresas passaram a obter desse grupo as informações, as pesquisas que ela precisava fazer. Então, a empresa apoiava todo esse movimento, nós passamos a ter, eu depois passei para recrutamento e seleção, passei por salários, eu fiz carreira dentro da área de recursos humanos.
Eu estou na ouvidoria, dando aí uma ajuda a Wagner, e a profissão também, e constantemente eu sou solicitado para indicar cursos, e eu indico sempre o DTCOM, peço sempre para eles acompanharem o trabalho das comissões, que nós temos 8 ou 10 comissões, que cada uma cuidando de assunto, recursos humanos, que era a medida dos meus olhos. Então hoje essas comissões se reúnem, dão palestras, dão cursos fantásticos. Temos até uma comissão da mulher, entende? Agora o pessoal também está todo mundo correndo atrás das mulheres. As mulheres já são quase uma maioria nas faculdades de administração. Então essa preocupação toda nessa formação é importante porque começou a haver uma invasão de outras profissões. Então aquela preocupação, por exemplo, a engenharia começou a ocupar o lugar do administrador, talvez porque eles têm mais conhecimento da matemática do que o administrador. As próprias universidades começaram a ver isso. Vamos dar ênfase maior à matemática, na grade curricular, porque o pessoal da engenharia invade mesmo. Então, porque a engenharia entrou embaixo, aí eles correram para a administração. E aí o nosso problema de fiscalizar tornou-se uma obrigação, foi um foco muito maior de cima disso. E os administradores não sabem, às vezes, o quanto se trabalha, o quanto se fiscaliza para poder a gente manter vamos dizer assim, a nossa área de atuação. E aí me envolvi com treinamento também, me envolvi com salários, tive ótimos chefes que me ajudaram muito. Eu tive muita ajuda, sabe? Eu não sei se eu conseguia retribuir em termos de ajuda o que me deram, mas eu tive muita ajuda, eu cresci e não cresci mais por falta de vontade talvez, mas eu fui aonde pude e aproveitei bastante e me realizei profissionalmente. Talvez tudo que eu fiz fosse um pouco de exemplo, mas em termos de interesse, de trabalho, de como dizia o nosso fundador da lâmpada, que deu origem à minha empresa, ele dizia que qual era a razão do sucesso dele? Ele disse assim, 10% inspiração e 90% transpiração. Então essa trabalha, tem que trabalhar, tem que ter interesse, tem que se esforçar. Agora, a par disso, hoje você, estudante, tem mais recursos do que antigamente nós tínhamos. Hoje todos esses órgãos que eu falei, que são formadores vamos dizer, de tecnologia até, tudo chega hoje muito fácil. Aqui, antigamente não. Antigamente nós recebíamos que vinha muita coisa do exterior e nós tínhamos que transformar esses enlatados e aplicar aqui, porque tudo era diferente. A gente não podia chegar aqui e aplicar uma política de salário, de benefício, igual nós tínhamos importado. Mas a gente preparou e preparou até muito bem. Nós hoje somos exemplo de pesquisa de salário, talvez de todo mundo. Quando nós temos um órgão que a gente pode confiar, todas as empresas trabalham nessas pesquisas com responsabilidade, e assim foi com benefícios também. Foi um crescendo das pessoas assimilarem isso dentro do nosso modo. Você já conhece a Casa do Administrador? Registros profissionais, segunda via de carteira e espaço para cursos e palestras. Venha nos visitar. Nós estamos na Rua do Imperador, número 288, sala 1012, Centro. O
economista e coordenador do Observatório de Estudos sobre o Rio de Janeiro da UFRJ, Mauro Osório, conversou com a administração em debate sobre as transformações no estado do Rio de Janeiro e também sobre o planejamento e execução de grandes eventos. O CRA Entrevista de hoje conversa com Mauro Osório, que é coordenador do Observatório de Estudos do Rio de Janeiro, na Faculdade de Direito da UFRJ. Tudo bem, Mauro? Tudo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar aqui. Que bom, é um prazer falar com você, principalmente quando a gente fala da cidade que a gente nasceu. E eu queria saber de você quais são os desafios do Rio de Janeiro nessa época de importantes transformações, de muitos eventos, de grandes eventos, né, de Comper, de pré-sal e outros assuntos que são significativos para a cidade. Tá. Bom, tinha um economista que até, infelizmente, faleceu recentemente, o André Organi, e que ele dizia, não, qual é o seu Rio? Quer dizer, na verdade, eu acho que a gente tem que discutir o estado do Rio de Janeiro como um todo, quer dizer, nas suas diversas variáveis. Mas o estado e a cidade passaram por uma crise, quer dizer, muito profunda, né? E essa crise, na verdade, ela é fruto de três coisas centrais, quer dizer, a transferência da capital para Brasília, que é a que dava o dinamismo para o Rio de Janeiro, e a ausência de estratégias regionais. A nossa tradição no Rio de Janeiro, pela história nacional do Rio, é pensar Brasil, é pensar mundo, não é pensar região. Então, por isso também que a gente tem procurado ter um foco para suprir essa lacuna. E, além disso, o Rio de Janeiro ele teve uma deterioração da sua lógica política a partir das cassações, a partir do golpe de 64, que foi muito grande. Infelizmente, não me surpreende o que aconteceu no Congresso essa semana com um debate lamentável lá entre os deputados Eduardo Cunha e Garotinho, né, que é um pouco o que aconteceu. Quer dizer, você também teve uma perda de substância política muito grande. Toda essa trajetória ela foi gerando um círculo vicioso, quer dizer, muito grande, perda de participação na economia, uma periferia da região metropolitana muito complicada, muito precarizada. Só para dar um exemplo, o que isso significa? A cidade de Caxias, 40% das escolas públicas municipais não tem cano d'água. Depende permanentemente da ida de carros-pipas. A maior parte das ruas de Caxias não tem endereço. Não tem 1 quilômetro de esgoto tratado. A cidade de Itaguaí não tem 1 quilômetro de esgoto tratado. Não tem uma linha de ônibus regularizada. Então a gente tem, quer dizer, um cenário, quer dizer, de degradação, e que eu acho que os próprios moradores da cidade do Rio de Janeiro, da metrópole carioca, não têm muita noção disso. Então, na verdade, de uns tempos para cá, o Rio de Janeiro vem apresentando, quer dizer, melhoras, a área de segurança pública, quer dizer, melhorou bastante, a área fazendária no plano estadual, enfim. Então, eu acho que é importante a gente estar discutindo estratégias nesse cenário de mudanças, mas ainda de muitos desafios. Por exemplo, dependendo da solução que a questão dos royalties tem, o Rio de Janeiro pode perder pesadamente receita e pode voltar para uma situação de precarização e tal, infelizmente talvez até um novo ciclo vicioso. Então, quais são os desafios colocados? Esse é um pouco o que a gente está procurando discutir com a sociedade, está procurando influenciar, quer dizer, o debate também com o governo, na mídia e na academia. Esse é um pouco o nosso dia a dia. E o que é mais difícil influenciar? Porque aí a gente está falando dos líderes, dos políticos especificamente, que estão à frente de tudo isso, mas tem toda uma população que você citou aí que está meio, entre aspas, alheia à situação, é isso? O que é mais difícil, então? E na verdade também tem interesses, né? Sim. Também existem interesses, quer dizer, por exemplo, uma pergunta que pode se fazer ainda sem ter uma resposta definitiva. Mas São Paulo hoje investe muito mais em metrô do que o Rio de Janeiro. Isso tem a ver ou não com o poder das empresas de ônibus e dos seus interesses, né? Enfim, então, quer dizer, na verdade, não é uma coisa simples complexa. Outro exemplo, por exemplo, as Olimpíadas de Barcelona e de Londres foram fundamentalmente na área central da cidade, que estava degradada e que foi recuperada por conta das Olimpíadas. A nossa Olimpíada, isso até acho que foi uma coisa que a gente influenciou no debate, ela é feita basicamente numa zona de expansão da cidade de Janeiro, que é Barra, Recreio, né? E isso logo depois que o Rio ganhou as Olimpíadas, houve um debate e até a prefeitura trouxe para o centro da cidade a área de imprensa das Olimpíadas, mas a maioria ainda está lá. Isso é um problema. Por quê?
que ao contrário do que ocorreu, quer dizer, nas décadas anteriores, hoje a população nas principais metrópoles mundiais e no Brasil também, o padrão demográfico já muda totalmente. A população na cidade do Rio de Janeiro, entre 2000 e 2010, a jovem de 0 a 19 anos de idade, cai 8%. Tá? Isso é um cenário novo, o Brasil e o Rio vivem o que se chama de janela de oportunidade, bônus demográfico, que os próximos 20, 30 anos a gente não tem muita pessoa idosa para sustentar, nem tem tanta criança para sustentar. Isso muda tudo, né? Muda, por exemplo, talvez você não precise construir mais tantas escolas, só a gente não tiver. Talvez dê para investir mais em escola em horário integral, que também é uma vantagem. Mas essa mudança, do ponto de vista urbano, ela também traz uma mudança das políticas urbanas. Tem uma tese de doutorado do FRJ, Carlos Fernando, que ele fala urbanismo em tempos de retração. Quer dizer, sempre pensou-se políticas urbanas para cidades que cresciam populacionalmente. Agora a gente tem que pensar políticas urbanas para cidades que não crescem. Né? Mesmo nas áreas populares, as meninas têm filho mais cedo, mas hoje já tem um número muito menor. Mudou totalmente o padrão demográfico. Isso traz problema do ponto de vista da previdência, médio e longo prazo. Né? Do ponto de vista urbano, se a população não cresce mais, eu não tenho mais por que expandir as cidades territorialmente. Ou seja, a ideia é muito mais de adensar. Então, em vez de eu sair expandindo a cidade para novas áreas, onde eu vou ter que gastar mais em infraestrutura, né, eu vou adensar a cidade e levar a população a morar em áreas que já têm infraestrutura e ainda tem espaço. E aí eu acho que as Olimpíadas, na verdade, ela, fazendo a área de expansão, ela acaba estimulando uma maior expansão da cidade, isso vai aumentar custo para nós. Né? Hoje, por exemplo, o projeto Porto Maravilha, nesse sentido, é um projeto correto, porque ele procura adensar no centro da cidade, aonde já tem infraestrutura, onde está o emprego. Você tem uma ideia, hoje na área central do Rio de Janeiro tem 35% do emprego da cidade e só 4% da população carioca morando naquela região. Então, se você conseguir ampliar a moradia, né, além de recuperar uma área que estava degradada, que é a área portuária, é ótimo. Mas hoje no Rio de Janeiro eu tenho um temor de o projeto Porto Maravilha ficar muito mais só para novos empreendimentos empresariais e ter pouca moradia naquela região, o que não é bom. Porque o ideal é você misturar moradia com emprego, melhora a logística, a região passa a ter vida 24 horas por dia ou no final de semana. Toda a região deserta, ela tende a ser uma região mais violenta, né? Agora mesmo eu estava vendo a matéria que tem na Revista do Valor esse final de semana, que São Paulo agora está com uma política muito avançada em termos na zona central da cidade. São Paulo já tinha avançado antes da gente em projetos de estruturação do centro e eles estão vivendo essa experiência lá e estão procurando determinar áreas e percentuais onde necessariamente vai ter moradia exatamente para ter esse mix que torna a região muito mais agradável. Mauro, por toda a sua história profissional, pelo que a gente conversou nos bastidores antes do telespectador estar assistindo a gente, nós ficaríamos aqui até dezembro, né? Conversando, que você teria muita coisa para contar para a gente. Mas como o nosso tempo é curto, eu queria encerrar por aqui, te agradecer e te convidar para outras entrevistas e de repente a gente dividir em vários assuntos e a gente ir passando para os administradores que nos assistem. Eu soube que aqui tem muita audiência, inclusive japonesa, né? A gente aproveita e absorve alguma sabedoria oriental aí também para o nosso planejamento. A nossa Web TV tem essa audiência também. O CRA Entrevista fica por aqui. Até uma próxima oportunidade. O Administração em Debate fica por aqui. Nos vemos na próxima semana. Até lá!